Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao canal. Confira agora mais um resumo diário da novela Te Dou a Vida. Por favor, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu gostei. Terça-feira, 2 de novembro de 2021. Nicolas pergunta a Helena e a Ernesto se é verdade que é adotado. Helena diz a Nicolas que sim e pede desculpas por não ter dito antes. Helena diz que isso não muda nada no amor que eles sentem. Ernesto diz que ele é seu filho, o único filho. Helena diz que para ela não tem diferença se ele veio dela ou se a entregaram quando era um bebê. Helena diz a Nicolas que ele é o presente mais grande que a vida os deu. Nicolas sai correndo pelas escadas e Ernesto vai atrás dele. Nicolas se tranca em seu quarto e Ernesto e Helena tentam conversar com ele. Nicolas se recusa a falar com eles. Ernesto diz ao filho que não sairá dali, mesmo que tenha fome e frio, só sairá dali se eles conversarem. Comovido, Nicolas abre a porta e abraça Ernesto. Por telefone, Helena diz a Vic que Nicolas acabou de descobrir da pior maneira que é adotado. Vic aconselha Helena. Nicolas pergunta ao pai por que eles não disseram nada antes. Ernesto diz que foi por medo. O descarado diz que sempre que quis falar para ele, mas que Helena era contra. Nicolas pergunta a Ernesto onde estão seus verdadeiros pais. Ernesto diz que não sabe, mas que eles não o queriam. Ernesto diz que se os pais dele não o queriam, ele o quer e o ama. Nicolas diz a Ernesto que não quer outro pai que não seja ele e o abraça. Ernesto diz que ele é seu único filho e que o ama mais nesta vida. Rosa conta a Gina sua história com Modesto. Rosa diz a Gina que Modesto a agredia. Gina diz que ela deveria ter o denunciado. Rosa diz a Gina que não está com Samuel é por culpa do Modesto. Modesto chega ali no restaurante. Helena diz a Nicolas que desde que ele chegou à sua vida o ama de todo o coração. Helena conta a Nicolas como o adotou e quando segurou ele pela primeira vez em seus braços. Ernesto diz a Nicolas que eles são sua família. Gina vai embora do restaurante. Augusto ainda sofre pelo amor de Gina. Ernesto e Helena discutem. Ernesto quer contar a Nicolas que ele e Helena irão se separar. Helena diz para ele nem se atrever a contar. Ernesto aproveita a situação para manipular Helena e diz que ela deveria pensar melhor na separação. Helena, que não é besta, diz que as diferenças deles não mudam por Nicolas ter descoberto a verdade. Ernesto insiste para que Helena pense no assunto. Gina manda mensagens a Pedro, mostrando o que comprou para o filho deles. Por telefone, Helena conta a Horácio que Nicolas descobriu que é adotado. Horácio diz a Mônica que se surpreendeu ao saber que Ernesto consolou Nicolas. Helena diz a Ernesto que as coisas entre eles não mudam. Nicolas distrata Helena e prefere Ernesto. Ernesto olha para Nicolas e pensa que ele o ajudará a fazer Helena ficar do seu lado. Modesto beija Rosa na frente da mecânica de Nelson. Helena faz perguntas a Nicolas e ele a ignora. Andréia pergunta a Ernesto como é possível que por uma discussão entre ele e Helena, Nicolas descobriu que era adotado. Andréia pergunta do que eles discutiam. Ernesto diz que foi por culpa do mecânico. Andréia se chateia e diz a Ernesto que ele é o melhor para sua filha. Andréia conta a Ernesto que Gabriela está com um tal de Samuel. Ernesto se surpreende e diz que Samuel é irmão de Pedro. Helena liga para Pedro e diz que precisa conversar com ele. Eles combinam de se verem na cafeteria do hospital. Andréia humilha Samuel e manda ele sair da empresa. Gabriela flagra e diz que a mãe não tem nenhum direito de mandar Samuel embora, pois não é ninguém. Gabriela enfrenta sua mãe e diz que ela quer dar conta da vida das pessoas se nem a dela consegue e diz que ela é uma amargurada. Gabriela diz a Andréia que o pai dela deixou pela mãe passar a vida fazendo estupidezes. Samuel diz a Gabriela que ela deve respeitar sua mãe. Andréia diz que não precisa de ninguém que a defenda, muito menos ele. Na cafeteria, Helena explica a Pedro como Nicolas descobriu que é adotado. Helena conta que Nicolas reagiu mal à descoberta, se trancou dentro do quarto, mas Ernesto conseguiu consolar. Helena diz a Pedro que Nicolas está a rejeitando. Pedro se intriga sobre o que Ernesto falou para Nicolas enquanto estava com ele. Por telefone,
Gabriela conta a Helena que Ernesto contou à mãe delas que Samuel é irmão de Pedro e diz que falou coisas horríveis a ela. Helena diz a Pedro que Ernesto quer colocar sua mãe contra ela. Horácio e Domingos se falam por telefone. Nelson escuta a conversa e quando Domingo marca de se ver com Horácio. Helena diz a Vicky que Nicolas está chateado com ela depois da conversa que ele teve com Ernesto. Nicolas e Pedro se encontram e ficam felizes. Nicolas conta a Pedro que é adotado. Nicolas diz a Pedro que sua mãe não queria que ele soubesse que era adotado e que foi seu pai quem lhe falou. Nicolas ainda conta que Ernesto disse que seus verdadeiros pais não o queriam e que por isso o abandonou. Inês e Robles se aliam para descobrir a história e o mistério de Isabel. Inês conta a Robles o que sabe sobre Isabel. Inês diz a ele que acredita que Ernesto não seja o filho de Isabel. Pedro conta a Helena sobre tudo que Ernesto contou a Nicolas. Rosa diz a Gina que não sabe como se desfazer de Modesto. Gina incentiva que ela se divorcie. Rosa diz que quando chegar a sentença de divórcio para Modesto, é capaz de mandar eliminá-la. Modesto e Jaime são cúmplices em tráfico. Na empresa, Helena enfrenta Ernesto pelo que ele disse a Nicolas. Helena pergunta a Ernesto até onde ele quer chegar. Ele, no maior cinismo, diz que até quando ela desistir de se separar dele. Helena diz a Ernesto que não permitirá que ele faça mal a Nicolas e exige o divórcio. Ernesto se nega a dar a ela e ameaça contar a Nicolas que Pedro é seu pai biológico.